Rodolfo, Matheus, coloca na tela, por gentileza, esse artigo que eu coloquei para você aqui no nosso grupo, que o Rodolfo esmiuçou com calma aquela polêmica, né, sobre a luta entre a argelina e a italiana, intersexo, transexo, enfim, essas denominações que essas coisas novas, né, que a gente tem que lidar com esse mundo de cultura woke. Ô, Rodolfo, e aí nesse artigo você fala justamente, toca num ponto vital dessa história, que é a questão do equilíbrio. Eu acho que a sociedade está tão complexa que o Comitê Olímpico Internacional ele vai precisar lidar com essas complexidades do mundo. Independentemente se a pessoa é intersexo, se é trans, etc. Mas o que não pode no esporte é você ter dois atletas em condições totalmente diferentes de disputa. Porque aí você você mata o espírito olímpico. O esporte, né, Wilson, nessa análise que eu fiz aí, assim, eu levo para o ponto que eu acho que é o ponto central dessa história específica, né, porque tem um debate sobre questão de gênero que ele é mais amplo, e aí ele envolve essa questão de transição, de mudança de gênero, né. No caso específico aí, eu puxei para análise esportiva, né, assim, isso está em debate desde ontem. Tem gente falando, mas o Michael Phelps tem uma característica que permite que ele nade mais rápido, né? O Usain Bolt também. Tem o caso desse jogador de basquete francês, né? O Wembanyama, que joga na NBA e que é muito maior do que os outros. Ele fala assim, é normal isso. Não é não é essa questão. Essa questão de hormônio ela é tratada nos esportes olímpicos há muito tempo. Não é de hoje, não. Inclusive, eu chamei atenção nesse artigo, que tinha publicado um texto sobre isso no ano passado, porque essa questão já está sendo tratada há muito tempo. Né? Tem casos históricos de atletas que agora a gente, né, todo mundo passou a conhecer como intersexo, né? Esse termo, por conta desse caso da Argelina Kelly, vai virar agora uma questão de, digamos, domínio público. Né? As pessoas vão dominar essa terminologia com mais propriedade agora, né? Do ponto de vista esportivo, como eu destaquei nessa análise, dá na mesma, né? Você pode falar, dá na mesma, intersexo ou transexual. De fato, dá na mesma, mas as condições são muito diferentes e a forma como essas questões são tratadas também é diferente. A gente publicou uma série de análises, né? O Alexandre Boys, inclusive, que estava aí quase agora no ar, publicou uma especialista de Harvard sobre o assunto, né? Até já separei esse livro, chama T, né? Que fala sobre a influência da testosterona nos esportes. Quem quiser ir lá no site, dá uma olhada agora, antagonista.com.br, está em destaque ainda lá. Ela fazendo um alerta sobre o que é considerado homem biológico em esporte feminino. Aí aquela coisa, mas ela não é homem. De fato, ela não é. A Argelina, ela é mulher, mas ela tem uma condição específica que mistura a fisiologia dela. E ela desenvolveu o corpo com características masculinas. Portanto, principalmente num esporte de contato e de conflito, como é o boxe, ela pode causar ferimentos para as adversárias muito graves, muito mais graves do que duas adversárias nas mesmas condições não poderiam causar uma outra. Então, assim, é uma questão que, obviamente, é uma questão delicada, ela não é uma questão também de se tratar de forma vulgar, xingando, ofendendo, né? Mas tem uma diferença grande aí e que pode ter consequências graves. Então, assim, agora todo mundo vai prestar atenção nisso, todo mundo vai estudar melhor, é o que a gente espera, né? A gente também está estudando aqui uma questão nova. Eu tinha, por acaso, né, tratado disso, porque eu tenho lá a minha coluna esportiva na Cruzoé, e esse assunto já está se desenvolvendo há muito tempo, porque chegou-se a cogitar, né, e eu imagino que em algum momento isso vai voltar a ser cogitado, que atletas, mulheres trans, possam disputar os Jogos Olímpicos na categoria de mulheres. Isso hoje não existe, isso não pode, né? Depende na maioria das categorias, né? Depende de cada confederação, né? Na natação, por exemplo, não pode. A Lia Thomas é o caso clássico aí, que é um homem que fez a transição, virou mulher, Lia Thomas, competiu em algumas disputas universitárias nos Estados Unidos e, assim, massacrou no tempo de prova as adversárias, né? Ela não conseguiu autorização da FIA, da Federação de Natação, para competir nas Olimpíadas.
esse assunto vai continuar existindo, né? Agora, a questão do intersexo, ela existe há muito mais tempo, ela existe desde a década de 30, né? Como eu mencionei nos artigos que eu escrevi, quando as mulheres passaram a competir de forma mais organizada e em mais categorias. Aí percebeu-se que, olha, algumas mulheres tinham uma diferença muito grande em relação às outras, de velocidade e de força. E aí foram estudar e viram, olha, não, aqui tem um nível de testosterona, ele faz muita diferença e, portanto, nós precisamos controlar isso aqui para que a disputa seja equilibrada e o resultado seja enxergado não só pelas competidoras, mas por quem está assistindo também como justo.